Opa, que bacana, né, pessoal? Legal, aqui no meu quarto, olha só. Cavaleiros dos Zodíacos. Mas o assunto não é esse, né? O assunto, na verdade, é enigmas e contradições da Bíblia, né? Ou aparentes contradições. Nós vamos falar agora sobre esse assunto. Então, pessoal, nós vamos iniciar essa série de leitura de alguns textos bíblicos. Claro que eu vou usar um livro, né, porque a nossa intenção é passar confiabilidade, né, para os nossos inscritos aqui e, e motivá-los a ler também, né? Isso é importante. Muitas pessoas falam a respeito da Bíblia ter erros e a gente vai tentar aqui, com a ajuda de Deus, é claro, desmistificar estas questões e mostrar que a Bíblia ela é confiável. Então nós vamos lá, vamos começar, vai ser muito bacana. O que na verdade causa um grande problema na vida daqueles, na mentalidade daqueles que anseiam por conhecer a Bíblia, é se realmente a Bíblia ela é fruto da mentalidade humana ou se ela parte do sopro divino, né? E aí muita gente diz que as traduções estão erradas e tal, mas enfim, o que nós propomos aqui nesse momento é exatamente isso, né? Tentar ajudar ao leitor que tem boa intenção de se aproximar de Deus, de entender melhor as Sagradas Escrituras. E, segundo as nossas possibilidades, nós vamos tentar ajudar vocês usando aqui alguns materiais que dispomos aqui para motivá-los, ajudá-los e elucidarmos aqui juntos, né, algumas questões bíblicas e teológicas, tá certo? Vamos lá. Nós vamos. Pois bem, nós iremos começar partindo do princípio da interpretação, aliás, da originalidade das línguas da Bíblia, né? Nós vamos começar a partir daí. Pois bem, a Bíblia ela foi originalmente escrita, né, no hebraico, no aramaico e no grego. Né? Nos tempos mais remotos, antes de Cristo, né, ela foi escrita em aramaico, hebraico e grego e algumas outras línguas que já são consideradas línguas mortas, línguas não existentes, né? E por essa razão é que algumas pessoas elas têm certas dificuldades para compreender determinados textos bíblicos, porque elas não entendem que a Bíblia ela não foi escrita originalmente na nossa língua. Ela foi ela foi transliterada para a nossa língua. Portanto, se é uma transliteração, então algumas expressões que parecem ser conhecidas por nós, na verdade, no original, e até mesmo dentro do contexto, elas têm sentidos completamente diferentes daquilo que nós entendemos ser normal para nós, né? Então, por exemplo, o Novo Testamento ele é escrito na língua grega, porque o Império, né, romano ali já estava dominando todo o mundo da época, né, e aí é implantado o grego koiné ou koiné, koiné ou koiné, né? Dependendo aí de dos que tem boa pronúncia, né? Então, grego koiné. O grego koiné, koiné significa popular, era o grego falado na época. Originalmente foi escrito o Novo Testamento, né? Nessa língua, que não difere muito do português. Pelo menos para mim não difere muito, mas difere em alguns aspectos, como eu poderia dizer, aspectos culturais. Contudo, se faz necessário ter um bom conhecimento a respeito dessas línguas, que hoje é acessível, né? Nós temos bíblias de estudos, livros e etc., que trazem, né, alguns originais, dicionários e etc. Né? Enfim. Mas essa aí é a grande questão
pela qual muita gente tem dificuldade de compreensão da Bíblia, e quando as pessoas se deparam com algum tipo de dificuldade, logo elas alegam que a Bíblia entra ou está em contradição, né? Ou contém contradições. Então, é muito fácil acusar quando nós não entendemos. Então, essa é uma máxima que, infelizmente, é utilizada por muitas pessoas. Eu não entendo, então eu acuso. Não façam isso. Nós estamos aqui para tentar ajudar você, tá bom? Então, tem toda essa dificuldade. Nós vamos aqui tentar usar 3 palavrinhas que se referem às Escrituras Sagradas, à Santíssima Palavra de Deus. Grafos, logos, rema. Grafos, logos, rema. São 3 palavras gregas, certo? Todas elas significam Bíblia. Para ficar fácil para você que está novo convertido aí, né? Você que é um jovem estudante de teologia. Essas 3 palavras gregas se referem à Bíblia Sagrada, né? Só que com uma pequena distinção. O grafos. Grafos vem de grafia, escrita, certo? É a forma de escrever, é a letra. Jesus falou isso em João capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras, ou seja, a grafia, as letras, porque julgaste nela a vida eterna. Nela quem? Nas letras, a vida eterna, certo? O logos, que é outra palavra grega que denota as Sagradas Escrituras. Grafia, a forma de escrever. Logos é o conteúdo, é a mensagem, certo? É a revelação de Deus para os seres humanos. Então, João 5,39. Examinai o grafo, porque julgaste nele, né, a mensagem de Deus, o conteúdo que dá vida eterna, né? É o logos de Deus. Então, quando você entende esse logos, a mensagem, o conteúdo, certo? Logo você vai ter, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, a revelação para, digamos assim, a amplitude da sua fé. E essa revelação específica, diretiva, se chama rema. Então, a palavra de Deus ela se divide nessas 3 formas. A forma de escrever, o conteúdo, que é o logos, e o rema, que é a revelação. Falando um pouco de rema, rema é quando, por exemplo, você lê a Bíblia Sagrada, aqui você entende o conteúdo, né? Aquilo que você está lendo, a mensagem de Deus que vai do Gênesis ao Apocalipse, é logos, é a mensagem. E aí o Espírito Santo vem e faz lembrar no seu coração, na sua mente, de um versículo. E quando esse versículo vem também com a confirmação de que Deus está falando por meio dele com você. E aí é uma revelação. É a palavra específica para você. É a palavra diretiva para você. É o rema, certo? E aí então nós entendemos o seguinte, que pode ser que por conta de alguns tradutores e traduções, você encontre alguns erros na letra, na grafia. Mas mesmo você encontrando esses supostos erros, não significa dizer que esses detalhes vão alterar na mensagem de Deus. Por que não vão alterar na mensagem, no Logos? É agora aonde entra esse livro aqui, ó. Enigmas e Contradições da Bíblia, um livro muito acessível a todos, né? Que pode nos ajudar a compreendermos muito bem o que nós estamos falando aqui. Eu vou utilizar livros porque eu quero motivar os irmãos a lerem e quero passar confiabilidade também, não dizendo que minha palavra não tenha confiança,
ou que a própria Bíblia não tenha. Nada. Mas nós vamos usar esse princípio lógico aqui. Se você é estudante de psicologia e áreas que seguem essas questões de humanas, logo você vai entender que nós estamos diante de um princípio aqui. Né? Qual é o princípio lógico? É o seguinte, nós entendemos que Deus não pode errar. Deus não pode errar. Logo, se Deus não pode errar, a Bíblia é a palavra dele, certo? Se a Bíblia é a palavra de um Deus que não pode errar, portanto, a Bíblia está isenta de erros. Deus não erra, a Bíblia é a sua palavra, portanto, a Bíblia não tem erro. Se caso você tiver alguma dificuldade aí de compreensão, você deixa aí no comentário qual foi a sua dúvida, e aí a gente vai, com a ajuda de Deus, te ajudar, né, de alguma forma, a compreender alguma coisa que caso você julgue que ficou subentendido. Tá certo? Isso aqui é um princípio lógico. Você crê em Deus? Pois bem, a Bíblia é a sua palavra, né? É a palavra de Deus. Se essa palavra ela vem de um Deus que não erra, logo a Bíblia não tem erros. Mas o que é que acontece? Eu vou ler um comentário do mesmo livro para vocês ir acompanhando melhor o raciocínio. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas o que nós desejamos aqui é ajudar os irmãos. Nós vamos fazer, a partir de hoje, uma série sobre isso, que a nossa intenção é ajudar, né, os que amam a palavra de Deus. Como qualquer estudante de lógica sabe, este é um silogismo, ou seja, é uma forma de raciocínio, né? Isso aqui eu acabei de falar. E é justamente isso que eu acabei de dizer, que essa forma de pensar se chamam premissas verdadeiras, né? Por quê? Porque está dentro de um parâmetro lógico e mostra justamente que é partindo dessa lógica que nós vamos desmistificar alguns enigmas e algumas aparentes contradições da Bíblia Sagrada, tá bom? Partindo do pressuposto de que Deus não erra, a palavra não pode errar, está isenta de erro. Agora, é importante que você abra o coração e que você entenda que somente pessoas que querem de fato conhecer a Deus terão maior facilidade para compreender esse assunto, porque elas vão abrir o coração, né? Elas não estarão já com conceitos pré-concebidos para refutar, certo? Claro que você tem que questionar tudo, claro que você tem que indagar tudo. Agora, vou ler essa partezinha aqui, ó, para vocês. Não sei se vai dar para ver. Aqui, a primeira, certo? Deus não pode cometer erros. E a própria Bíblia diz isso. As Escrituras declaram enfaticamente que é impossível que Deus minta. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 6, verso 18. Paulo fala do Deus que não pode mentir, lá em Tito, capítulo 1, versículo 2. Ele é um Deus que, mesmo que não sejamos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Está escrito isso em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Detalhe, muita gente usa esse versículo para dizer assim, tá vendo aí? Ainda que eu seja infiel, Deus é fiel a mim. Não. O versículo não está dizendo isso. Está dizendo que se você é infiel, ele permanece sendo quem ele é. Ele é fiel a ele. Ele é fiel ao seu caráter, aos seus princípios, aos seus valores, à sua palavra. Entendeu? É isso. Deus é um Deus de verdade. João, capítulo de número 14, versículo 6, Jesus disse que ele é a verdade, a vida e o caminho, né? Eu sou a verdade, a vida e o caminho, né?
Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Assim também é a palavra dele. Jesus disse ao Pai: a tua palavra é a verdade. Foi Jesus que disse que a palavra de Jesus é a verdade. Lá em João, capítulo 17, versículo 17. O salmista exclamou dizendo: as tuas palavras são em tudo verdade. E olha que versículo tremendo. Salmo 119, verso de número 160. Esse salmo é o maior capítulo da Bíblia, né? Salmo 119, verso 160. Em tudo a tua palavra, ou as tuas palavras, são a verdade. Então, tudo que emana da boca de Deus, tudo que emana da palavra de Deus é a verdade, né? Então, não sei se está certinho aqui, tá. Então, para que o vídeo não fique longo e a gente vai fazer uma série, nós estamos aqui no primeiro vídeo, tá bom? Lembrando a vocês que iremos também fazer uma série, né, lutando depois dos 40. Vai ser um negócio pegado, né? Nós vamos mostrar aí meu dia a dia, como é ser um professor, né? Eu estou aí me tornando um professor de artes marciais depois dos 40. Rapaz, o negócio vai pegar. Então, fique ligadinho aí, participe do canal, ajude outras pessoas. Nós vamos fazer o resumo aqui, né? Então, entendemos que a Bíblia ela não contém erros porque Deus não erra. E a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o nosso primeiro vídeo da nossa série Enigmas e Contradições da Bíblia. Nós estamos apenas iniciando, né? E vai ser muito forte. Muito forte. Deus abençoe a todos.